Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. Vamos comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os pacíficos. Podemos dizer, feliz os mansos e os pacíficos. Feliz os mansos, porque possuirão a terra. Feliz os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nós todos estamos em busca da felicidade. Mas a felicidade com orgulho no coração, com egoísmo, jamais conseguiríamos sermos felizes. Porque com orgulho no coração, com egoísmo, jamais conseguiríamos praticar o verdadeiro amor, que é a verdadeira caridade. Então esse capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, vem nos despertar sobre conquistar a verdadeira felicidade. Porque nós, encarnados, achamos que a felicidade está na juventude em flor, a felicidade está na conquista do ouro, no poder. E podemos afirmar, sem medo de errar, que os potentados da terra são os maiores frequentadores de consultórios, de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Então a felicidade não está na posse do ouro. A felicidade está em vivenciar o amor. E para que nós venhamos a vivenciar o amor, nós precisamos extirpar dos nossos corações este orgulho, esse egoísmo que faz com que nós cometemos injúrias e violência. Deixamos de ser afáveis e dóceis. Deixamos de ser obedientes e resignados. E a todo momento empolarizamos. Por quê? Porque nós alimentamos este orgulho e esse egoísmo. Nós se comprazemos em humilhar o próximo. Então nós precisamos da dor. Como nos fala nesse mesmo capítulo. A dor é uma bênção que Deus nos enviou. A dor tem que ser a nossa companheira de cabeceira. Mas muitos podem estar pensando, Deus não é justo. É. Porque através da dor é que nós refletimos. Através da dor é que nós elevamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade. Se nós buscarmos um por um aqui e perguntarmos, o que levou você a vir a frequentar o SEVA? A dor. Quando não é a dor física, é a dor moral. A dor física tem as morfinas para aliviar. Mas a dor moral não existe medicamento que alivie. Simplesmente o médico dos médicos, que é o nosso Mestre Senhor Jesus.
Então é questão de refletir. Queremos ser felizes? Vamos nos tornar mansos e pacíficos. Porque Mateus fala no Evangelho que feliz aqueles que são mansos e pacíficos. E como nós somos? Não somos mansos e não somos pacíficos. Cometemos injúrias e violências. O que é injúria? Defamar as pessoas. Denegrir as pessoas. É o que nós mais fazemos. Aí vem a doutrina kardecista dizer de uma tal de lei de causa e efeito. Então nós estamos usando o nosso talento, estamos fazendo mau uso do talento de falar. E a doutrina espírita fala que tudo aquilo que nós fizermos mau uso, na vida futura nós vamos vir sem. São os casos dos pedintes de hoje que foram os afortunados de ontem. E o ser que faz mau uso do seu aparelho fonador, cometendo injúrias, denegrindo imagens dos seres, defamando, tem uma probabilidade muito grande nas próximas reencarnações vir mudos. Porque fez mau uso. Lei de causa e efeito. Ah, Deus não é justo. Deus quer a nossa evolução. E é só através da dor é que nós reflitamos. Simplesmente isso. Então Jesus condena não só os homicídios. Jesus condena todo ato malévolo. Qualquer palavra descortês, como nos fala na passagem de Mateus, raca entre os hebreus, significava pessoa de má vida. Aonde as pessoas, dizia raca, virava a cabeça se escarrando, humilhando o ser. Então era condenado como um assassino, porque tudo que a boca fala é que o coração está cheio. Por isso que nós precisamos de ser dóceis. Precisamos ser pacíficos. Precisamos de ser afáveis. Afabilidade e doçura. A afabilidade e a doçura está muito distante de nós. Nós não cultuamos a afabilidade e a doçura. Do que adianta falarmos bonito se a menor contrariedade nós encolerizamos e colocamos os venenos para fora? Homens benignos lá fora, tiranos dentro do lar. Tudo isso que eu estou falando está no capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Faz aqueles que estão à sua tutela sofrer. Se impõe, porque os seres ainda não conseguem se manter. E diz, aqui eu mando e tenho que ser obedecido. E aí o Evangelho nos fala mais embaixo, sem dizer,
eu sou detestado. Então nós devemos ser mansos e pacíficos dentro do nosso lar. É ali que está a estrutura familiar. Do que adianta eu ser benigno lá fora e tirano dentro do lar? A caridade começa dentro de casa, dentro do lar. São casos dos filhos crescerem e fazer como os filhotes das aves, bater asas, buscar o seu canto, buscar o seu espaço. Porque esses pais tiranos não refletem que atrás daquele corpo franzino existe espíritos milenares que está absorvendo tudo que está em volta. Por mais que seja um recém-nascido, o espírito absorve tudo, a movimentação, a energia negativa os envolve. Por isso que nós temos que orar e vigiar. Por isso que nós temos que fazer o culto do Evangelho no lar. Para estreitar os laços familiares. Como nos fala André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, os nossos maiores adversários estão dentro do nosso lar. Quando Jesus fez o primeiro culto do Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, assim nos afirma Lúcio na psicografia de Chico, no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, o que Jesus disse a Pedro? Pedro, a paz do mundo se inicia debaixo do telhado que nos acolhe. Então não podemos ser tiranos dentro do lar e pacíficos lá fora, benignos lá fora. Temos que ser obedientes e resignados. Assim nos fala o Evangelho. Ser obediente e resignado não significa deixar como está para ver como é que fica. Temos que lutar para vencer. Jesus foi obediente e foi resignado, no entanto, ele não se esmoreceu. Recebia as ordens do Pai e ali executava com maestria. Nem por nós sermos obedientes não significa que somos evoluídos. Então nós somos obedientes porque sabemos da lei de causa e efeito. A criança que levou as palmadas da mãe ficou de castigo. Não quer dizer que ela não tenha vontade de fazer as trapaças. Mas ela sabe que se fazer, vai pagar por isso. Então assim somos nós com as leis de Deus. Devemos ser obedientes e resignados. A exemplo de Jesus. Porque Jesus poderia muito bem, como se diz, jogar a toalha e dizer: eu sou discriminado da sociedade. Mas não, ele foi à luta. Chico Xavier também poderia ter jogado a toalha. Chico foi perseguido pelos encarnados e pelos desencarnados.
mas foi obediente a Deus, a Jesus e o seu guia Emanuel. No entanto, Emanuel não estava ali para passar a mão na cabeça de Chico, não. Porque benfeitor espiritual não está preocupado em elogiar aquilo. Estamos fazendo certo? Obrigação nossa. Não estamos fazendo mais nada que obrigação. Então sempre Emanuel chegava: Chico, você está nos complicando. Está lá no livro Chico de Francisco. Tantas passagens maravilhosas de Emanuel com Chico. Emanuel chamando a atenção de Chico. E eles sempre obedientes. Então vamos tirar essa rebeldia dos nossos corações. E nos fazermos de vítima. Vamos à luta. Estamos em provas e expiações. Vamos perder uma oportunidade de melhorar moralmente? Não vamos. Esta oportunidade é ímpar. Não sabemos quando nós vamos voltar mais aqui. Livro Libertação. Escrevi de Chico. André Luiz. Existem milhões de almas esperando a oportunidade de estar aqui. E nós aqui, qualquer problema, nós fazemos de coitadinho. Estou com depressão, estou melancólico. Vou tomar Gardenal, antidepressivo. Vamos à luta. Não vamos perder essa oportunidade, não. Vamos orar a Deus, a Jesus, para nos dê força, para extirpar dos nossos corações este orgulho, esse egoísmo, que é o maior entrave à nossa evolução, que é o maior entrave à nossa felicidade, e nós todos aqui estamos em busca da felicidade. Por não sermos obedientes e resignados, o que acontece? Encolarizamos. A todo instante. E a menor comparação nós já encolarizamos. E achamos que somos mais do que somos. Porque a vaidade e o orgulho falam em nossos corações. O Evangelho nos fala que se vermos a nossa imagem a sangue frio, quando nós estamos encolarizando, muitas das vezes quebrando os objetos inanimados, maltratando aqueles que convivem debaixo do nosso teto, fazendo sofrer aquelas pessoas que nos amam, vamos envergonhar. E a cólera nos faz muito mal. Quando nós estamos encolarizados, nós estamos odiando, nós estamos com rancor, nós estamos com mágoa. Então nós experimentamos o nosso próprio veneno. Porque as nossas células começam a trabalhar contra nós. Quando estamos encolarizados, sentimos a boca amarga, a digestão lenta, estamos sujeito a uma AVC, uma trombose. Não é melhor nós sermos obedientes e resignados e seguir a cartilha de Jesus através das obras de Kardec e de Chico? Assim nos fala o Evangelho. Que nós somos, por não sermos mansos e pacíficos, cometemos injúrias e violência a todo instante. Não somos afáveis, não somos dóceis, não somos obedientes, não somos resignados, encolarizamos a todo momento. Então nós precisamos da paciência, está no Evangelho. E essa passagem da paciência vem nos falar que a bênção é uma dor que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando bem dizei,
a Deus Todo-Poderoso que marcou pela dor deste mundo para a glória no céu. A dor nos inibe a frequentar a porta larga, como nos fala o Evangelho. Lembras do capítulo 16 do Evangelho? Servir a Deus a Mamon, a parábola dos talentos? Onde nos fala o Evangelho que um homem saindo de viagem chamou seus funcionários e entregou certas responsabilidades da sua empresa, conforme as suas competências. A um deu 5, a outro deu 2 e ao último deu 1. E foi, quando voltou, depois de anos, aquele que recebeu 5 devolveu 10, aquele que recebeu 2 devolveu 4, e quando chegou no terceiro, ele disse: Senhor, este talento me incomoda, então eu fiquei com medo dos ladrões me roubarem, então eu enterrei. Então ele não usou, e nós todos somos dotados de talentos, conforme a nossa capacidade. Deus não privilegia ninguém, porque privilégio é injustiça. Então, o irmão X, no livro Luz Acima, Psicografia de Chico, no capítulo Revivendo as Parábolas, ele vem nos falar dessas parábolas de talento. Aquele que recebeu 5, recebeu a ordem, a riqueza, o poder, conquistou a estima, o respeito. E isso serve para nós, pais de famílias, através da estima, do amor, da conduta, nós adquirimos o amor, o respeito e a dignidade. Então, aquele que recebeu apenas o irmão X vem nos falar no livro Luz Acima, esse ser diz: Senhor, este talento me incomoda, este talento me inibe usufruir os prazeres que a carne me oferece. O que nós pensamos a todo instante? Simplesmente em usufruir os prazeres que a carne nos oferece. Bebida, comida, sexualidade. Muitas das vezes droga, porque faz com que a pessoa entre-se em êxtase, foge da realidade. Aí o mundo fica todo colorido, mas quando acaba o efeito, tudo volta à estaca zero. E isso também serve para as pessoas que alimentam a depressão. Quando está sob o efeito do medicamento, tudo é cor-de-rosa. Mas acabou o efeito, tudo fica triste, desesperador. Por quê? Porque o ser não tem Jesus no coração. Porque o ser não vive a lei de amor, como nos fala o Evangelho. Então o irmão X vem nos falar sobre esse talento que esse ser enterrou, que era simplesmente a dor. Então que ele perdeu a oportunidade de se iluminar e iluminar aquele que estava em sua volta. Porque a dor é o buril. Não usa o buril para lapidar o brilhante? Então a dor para o ser humano é o buril para lapidar a nossa alma, para que nós possamos ter luz própria como brilhante e sermos felizes. Não pense que Chico, Emmanuel, Jesus teve vida fácil, não. Deus falou assim: ó, você é meu privilegiado, você já vai nascer com luz própria, com todos os conhecimentos científicos do universo. Não, tiveram que se esmerar, lutar para vencer as suas fraquezas, como nós precisamos de lutar para vencer as nossas fraquezas. Nós todos temos fraquezas. Às vezes nós tentamos ocultar, mas não tem jeito. Então nós precisamos dessa companheira chamada dor. Olha como Deus é sábio. Então nós precisamos dessa companheira.
Assim nos fala, irmão X, no livro Estante da Vida, no capítulo 32, olha o título do capítulo: Doenças e Doentes. Então o irmão X nos traz um exemplo maravilhoso que parece com a gente, é semelhante a nós, até pelas hipocrisia. Então a equipe espiritual vem ao hospital através das preces dos petitórios, porque o ser, quando está em dor, ele é a pessoa mais doce do planeta. Ela é um amor de pessoa. Então chegou no primeiro ali que estava em prece, ele adentraram o quarto, ele estava com falta de ar, dispneia, arfava, puxando ar. Ai, meu Senhor Jesus, me ajuda, eu não posso morrer agora, ainda tenho muito o que fazer. A espiritualidade movimentou energias, retirou células maçãs, depositaram células sãs, ele começou a respirar normal de novo. Foram no segundo quarto, porque ele estava em prece também. Senhor, o que eu mais quero é te servir. Me dê oportunidade, eu não posso morrer agora. Como se diz, me dê moratória. A espiritualidade envolveu também. A dor abdominal desapareceu. E muitos de nós vamos nas casas espíritas e recebemos as benesses através do passe, do tratamento fluidoterapêutico, através da água fluidificada. E aí, nós voltamos a ser o velho lobo de antigamente. Não somos diferentes daqueles 10 leprosos a qual Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. Então eles foram no terceiro quarto, onde o ser estava com uma cólica renal, e quem tem cólica renal já sabe que parece que está nos torcendo por dentro. Ficamos sem lugar, achamos que vamos morrer, vomitamos, vamos ao banheiro, achando que quer ir no banheiro. Senhor, não me leva agora. Eu tenho uma esposa que eu amo, tenho 4 filhos, eu preciso ver meus filhos crescer, me dê oportunidade. E o suor escorrendo, em lágrimas, em prece, e a espiritualidade envolve aquele ser, e aquelas pedras que estavam no rins, eles magnetizam elas dissolvem, desce para a bexiga e são expelidas pelo canal da uretra. O ser se sentiu aliviado, maravilhosamente bem. Então foram no quarto onde estava o ser lá com artrite reumatoide, no desespero tremendo. Senhor, me dê oportunidade. Não me leva agora. Não é o que nós falamos quando nós estamos apurados com dor? Ou nós somos diferentes? Quem nunca orou na vida, ora como se fosse uma metralhadora disparada. 500 Pai Nosso, 200 Ave Maria. E eles envolveram aquele ser que estava com artrite reumatoide, retirou as células maçãs, depositou células sã e ele se sentiu aliviado. A espiritualidade foi embora, feliz. No outro dia retornou para a visita, para saber como estava reagindo os seus protegidos. Chegou no primeiro, adentrou, estava um leão, porque ele não estava mais com dor, não estava mais com falta de ar. O meu irmão não veio me visitar, conforme combinado, é porque me deve alguns valores. A hora que eu sair daqui, nós vamos acertar. A espiritualidade ficou triste. Mas ontem,
Era a pessoa mais amável. Ele era um lobo com pele de cordeiro. Ficar contrariado for naquele que estava com dor abdominal. Que dizia que apenas queria servir a Jesus. Então, quando a espiritualidade estava lá dentro, e sempre os segmentos religiosos têm mania, tem o hábito de ir no hospital, o espírita fazer passe, o evangélico para orar, o católico celebrar missa, e chegou um desses seguidores de religião. O senhor aceita uma prece? Pelo amor de Deus, estou farto de prece, some daqui. Mas ontem ele queria apenas servir a Deus, a Jesus. Na dor ele queria servir. Espiritualidade contrariado foi no terceiro, que estava com cólica renal. E o que ele disse, aquele que estava com cólica renal? Que amava a esposa, que tinha 4 filhos, que queria ver esses filhos crescerem, para estreitar os laços e seguir Jesus. E nisso, lá na enfermaria, o telefone tocou. Ele achou que era quem? A esposa. Enfermeira, se for a minha mulher, fala que eu não estou. Que metamorfose é essa? Que transformação é essa? Que amor de ontem que virou ódio hoje. A espiritualidade ficou contrariado, mas foi lá no quarto que estava com artrite reumatoide, em desespero. E nisso pela manhã, a mocinha, a copeira, bom dia, senhor, o cafezinho quente. Pelo amor de Deus, sai daqui que esse café é requentado, nós que te taca o bolo na cara. Foi só livrar da dor? Virou esse leão? Então a dor é a bênção que Deus envia para nós. E aí o que a espiritualidade fez? Fez uma prece, tipo uma ligação de telefone, porque a prece, meus irmãos, é semelhante a um telefonema. Mas esse telefonema não pode ter interferência. Tem que estar sintonizado. Por isso que as nossas preces não são ouvidas. Porque nós estamos aqui no céu, Pai nosso que está no céu, mas eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar, saindo daqui eu vou numa festa. Aí a espiritualidade que foi lá, que aliviou eles, orou pedindo socorro. Da cidade do mundo espiritual, qual é catalogado? Porque nós todos somos catalogados numa cidade do mundo espiritual. E aí o responsável veio. Eles relatou o acontecido. E sabe o que o responsável pelaquela equipe fez? Fez todos 4 voltar à estaca zero. Aquele que estava com falta de ar, começou a ter falta de ar mais aguda ainda. Aquele que estava com dor abdominal, ficou pior. Aquele que estava com cólica renal começou a contorcer. E aquele que estava com artrite reumatoide, senti dor também. Por isso que os nossos tratamentos na casa espírita, às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos, porque a enfermidade está impregnada na alma. Assim nos fala Emmanuel, no livro Consolador, que toda enfermidade é de origem espiritual. Então a dor é uma bênção que Deus envia a nós, porque nós todos somos eleitos por Deus. Então não vamos revoltar quando estivermos passando pelas provas e pelas expiações. Vamos ser obedientes e resignados, orando a Deus, a Jesus, que nos auxilie a vencer as nossas próprias imperfeições. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.